Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Última rodada do Brasileirão Série A. Na minha opinião, tá? Óbvio que as outras torcidas, cada uma, né, vai dizer que o jogo mais importante é o do seu time, e é óbvio, né? Mas eu acho que no conjunto do campeonato e o que essa partida vale, para mim é o jogo mais importante. Atlético Paranaense e Botafogo. Para mim é o jogo mais importante. Temos aí sim disputa pelo segundo lugar entre Inter e Fluminense. Temos briga pelo terceiro lugar entre Fluminense e Corinthians. Temos briga pelo quarto lugar entre Corinthians e Flamengo. Mas são times que já estão na Libertadores e vão brigar ali posição, segundo, terceiro, quarto, por aí. Temos a briga lá embaixo, né? Quem vai ser rebaixado? O Cuiabá ou o Atlético Goianiense. Tá tudo caminhando para que o Cuiabá permaneça na Série A. Mas a principal briga é a da Libertadores. Tem 3 vagas e 6 times. Eu, particularmente, coloco 5. Acho muito pouco provável o São Paulo. São Paulo tem que ganhar e tem que ter uma combinação de resultados que, na boa, é quase que a mesma coisa que você jogar um talão na Mega Sena da virada. Porra, acho muito difícil, quase impossível, o São Paulo conseguir alguma vaga. Mas matematicamente ainda tem chance. Então, nesse conjunto, o jogo mais importante dessa briga pela Libertadores é entre Atlético Paranaense e Botafogo. O treinador do Botafogo, o Botafogo iniciou o ano com um time, durante o Campeonato Brasileiro montou um segundo time e agora no final o Botafogo montou um terceiro time. Nessas janelas de transferência aí teve que contratar e montou um terceiro time. E o terceiro time deu liga, encaixou. E aqui para o Rio de Janeiro, apesar, né, das torcidas, e isso aí é normal nas torcidas, a torcida do Fluminense não quer que o Botafogo cresça. A torcida do Vasco não quer que o Fluminense, o Botafogo e o Flamengo cresça. O Flamengo não quer. As torcidas querem que o seu time ganhe sempre e o outro time perca sempre. Isso é normal. Isso é da torcida. Mas para o futebol em geral, a gente olhando para o futebol em geral, e vamos aqui falar do Rio de Janeiro, você ter Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo forte, irmão, sobe muito o nível do Campeonato Carioca, que, vamos ser sinceros, não é parâmetro para nada, mas esses 4 times fortes, se tiverem forte, dá para eles medirem entre si qual o nível que ele está. Então, ter um Botafogo forte é ter um futebol forte. Um futebol brasileiro também, porque os times que vão vir aqui no Rio de Janeiro, eles não vão vir só nesse momento. Pô, jogar contra o Flamengo e o Fluminense lá, pô, tá foda, os caras tão bom. Jogar contra o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo lá, tá foda. Então, irmão, pra região, pro estado, ter times fortes é muito bom. Eu acho que as torcidas não pensam assim. Isso para qualquer lugar. Mas eu entendo e eu sei que vão escrever, porque tem pessoas que assistem um vídeo, mas não conseguem entender o que a gente está falando, porque a gente fala uma coisa, ele entende outra e acha que está certo. Eu não estou dizendo que as torcidas estão erradas em pensar assim. A torcida pensa assim, ela quer que o seu time ganhe sempre e o outro fique sempre fraco. Mas quando isso acontece, o seu time também enfraquece porque ele não tem parâmetro. Qual é o parâmetro do seu time no estado? Não tem, porque só tinha ele. Aí quando entra no Campeonato Brasileiro, quando pega um campeonato mais forte, fudeu, ele não sabe qual parâmetro, vai tomar porrada. Isso acontece com uma porrada de estado. Um monte de estado. Vou dar um exemplo. O próprio Atlético Paranaense.
Ele não tem muito parâmetro regionalmente. Qual o parâmetro que ele tem? O Coritiba ficou. Tem um time forte para bater de frente com o Atlético Paranaense? Mais ou menos. No campeonato regional até foi lá e bateu de frente. Mas se o Coritiba ficar forte, é um parâmetro também. Se tiver outras equipes do Paraná com a condição legal, é um parâmetro também. Então, o estado forte no futebol faz você também ficar forte quando você entra no Campeonato Brasileiro. Numa Libertadores, numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil. Então é legal ver o Botafogo estar nesse momento e com 1 ano de Dextor. É legal. É sensacional. Eu, como gosto de futebol, acho extraordinário. E o treinador do Botafogo, ele deu uma entrevista muito boa e disse: fizemos por onde chegar em uma final. E o que acontecer nesse jogo, os meus jogadores estão de parabéns. Exatamente isso. Independente do que aconteça com o Botafogo, ganhar, perder, empatar, conseguir chegar a Libertadores, não conseguir chegar a Libertadores, os botafoguenses têm que bater muito palma, ficar muito feliz com o que o Botafogo conquistou. O que o Botafogo conquista? De cara, a permanência na Série A. Segundo, o Botafogo começa 2023, não começa do zero igual começou esse ano, já começa de um certo patamar. Que, dependendo de onde vá, Sul-Americana, que vai estar na Sul-Americana, vai vir mais investimentos. Precisa melhorar o time? Precisa melhorar o time. Mas não cai, permanece na Série A, consegue uma vaga num campeonato sul-americano, ou na Copa Sul-Americana, ou na Libertadores, que é esse jogo. E o mais importante para mim, tem um grupo, que a partir de agora é você ir palmeando e reforçando esse grupo para começar a disputar títulos e daqui a pouco começar a ganhar títulos. Então, independente do que aconteça com o Botafogo neste último jogo, a torcida tem que aplaudir de pé o Botafogo. Esse é o primeiro ponto. E o Atlético Paranaense? Não, o Atlético Paranaense não. O Atlético Paranaense atingiu um patamar que a torcida não vai aceitar e a imprensa também já não consegue mais ver. Não consegue mais ver o quê? O Atlético Paranaense fora de uma Libertadores. A realidade é essa. Quando você olha para o Atlético Paranaense, você olha o Atlético Paranaense na Libertadores. Quando vai fazer uma chave, Copa do Brasil, faz um sorteio, Atlético Paranaense, fudeu. Vamos ter que jogar na arena. Fudeu. É isso que os outros adversários olham agora para o Atlético Paranaense. Vai para uma chave de grupo, Sul-Americana ou Libertadores, aonde o Atlético Paranaense estiver, pô, irmão, vai ser osso. Ou seja, você não consegue mais falar do Atlético Paranaense sem falar. Vai ser foda para ganhar. Então, como é que eu vou falar? O momento do Botafogo é de chegar ao momento do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é de uma estabilidade. O Botafogo não. Ele está procurando essa estabilidade. Lógico, o Botafogo tem uma história monstruosa. O Botafogo é um dos times brasileiros mais conhecidos no mundo. O Botafogo e o Santos. Por tudo que fizeram lá atrás. Mas muito lá atrás. Tem que ser agora. O agora é o Atlético Paranaense. E os momentos são diferentes. O Atlético Paranaense é vice-campeão da Libertadores. 1 ano, 2 anos atrás, foi campeão da Sul-Americana. Campeão da Copa do Brasil. Ou seja, está numa outra situação que o Botafogo quer chegar. Porém, para o Atlético Paranaense, não vale o que eu falei para o Botafogo. Falei para o Botafogo, se o Botafogo ganhar, perder ou empatar, não tiver na
Libertadores, a torcida tem que bater palma. O Atlético Paranaense não. Se o Atlético Paranaense não estiver na Libertadores, irmão, é decepção. É decepção. Você pegar o recorte do Atlético Paranaense dos últimos anos, é recorte de conquista. Recorte de conquista. Então, não estar na próxima Libertadores, o vice-campeão da Libertadores, é bem complicado. Bem complicado mesmo. Então, continuando o que a gente estava falando e o que vai falar, para o Botafogo, independente do que aconteça, já conquistou. O Atlético Paranaense não. Se não conseguir a vaga, vai complicar. E mais, se não conseguir a vaga na fase de grupos, vai, mesmo que vá para a Libertadores, na pré-Libertadores, vai ter reclamação. E com justiça. E com justiça. Porque vamos ser bem honestos, desde o jogo contra o Palmeiras, que classificou para a final da Libertadores, o Atlético Paranaense parece que está de sacanagem. Sei que os jogadores não estão de sacanagem. Lógico que não. Mas parece que deram uma desconcentrada por completo. Parece que o ano acabou ali. Atingimos o nosso objetivo. Era chegar à final da Libertadores. Agora o ano acabou. Porra. O Atlético Paranaense poderia estar nesse momento já classificado para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Botafogo seria apenas um amistoso. Mas não. O Atlético Paranaense fez uma força desgramada para não estar na próxima Libertadores. O que o Atlético Paranaense fez de força para ficar fora, só não está fora porque os times que estavam atrás também deram mole. E os times que chegaram agora tiveram uma recuperação um pouco mais lenta, mas se recuperaram. América Mineiro, Botafogo, Fortaleza, se recuperaram. Atlético Mineiro não, que o Atlético Mineiro é uma grande de uma decepção, mas está ali brigando. Apesar de também ter patinado pra cacete, só não saiu da onde está porque os outros times demoraram um pouco a chegar. Então, cara, o treinador do Botafogo disse, é uma final. E é uma final. Mas essa final, ela tem uma cara de final com 2 jogos. Não é uma final única igual foi da Libertadores. Jogo único. Ninguém tem vantagem, 50% para cada lado. Não. Essa é uma final em 2 jogos. Onde teve um primeiro jogo, hipoteticamente, e nesse primeiro jogo, o Atlético Paranaense teve uma vantagem. Qual é a vantagem? O Atlético Paranaense tem um empate a seu favor. O Atlético Paranaense empatar, ele já se garantiu na Libertadores. Vai estar na fase de grupos? A gente não sabe, que aí vai ter que secar o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Paranaense tem a vantagem de empatar e estar na próxima Libertadores. Ou na fase de grupo, ou na pré-Libertadores. Mas vai estar. Então, chega para essa final com essa vantagem. O Botafogo, com esse empate, ele vai ter que torcer contra o América Mineiro, vai ter que torcer contra o Fortaleza e torcer contra o São Paulo, para ele se manter ali na 8ª posição. O problema todo de Atlético Paranaense e Botafogo tem um nome, América Mineiro. Com o América Mineiro ganhando, o América Mineiro vai estar na Libertadores. Quem vai sair? Atlético Paranaense, Botafogo ou Atlético Mineiro. Um dos 3 sai. Simples, o América Mineiro venceu, ele está na Libertadores. Quem não vai estar? A gente não sabe. É por isso que esse jogo, Atlético Paranaense e Botafogo, é muito importante. Porque se o Botafogo vencer, o América Mineiro vencer, de repente o Fortaleza vencer, quem está fora é o Atlético Paranaense. Então, por todas essas nuances que tem aí, é uma final de campeonato para os dois.
aonde nessa final o Atlético Paranaense entra com a vantagem do empate. Então é sobre isso que eu vou falar. Já falei bastante aqui nessa introdução. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Então vamos lá, galera. O Atlético Paranaense tem 55 pontos. O Botafogo 53. Vamos lá, que América Mineiro, Fortaleza e São Paulo perca. Independente do que acontecer nesse jogo Atlético Paranaense e Botafogo, eles vão estar classificados. Mas eu acho muito pouco provável que América Mineiro, Fortaleza e São Paulo, os três percam. Para mim, um desses três ganha. Se ganhar o São Paulo, para o Atlético Paranaense vai fazer pouca diferença, que não vai pegar. Mas para mim, ou América Mineiro ou Fortaleza vai ganhar, ou os dois. Aí complica para o Atlético Paranaense. Por quê? Porque o América Mineiro chega a 55, o Fortaleza chega a 55. Só que o América Mineiro tem 15 vitórias. Se o Atlético Paranaense perder, vai continuar com 15 vitórias. Só que o Atlético Paranaense tem um saldo de menos 3. Menos 3. O América Mineiro tem um saldo 0. Se ele ganhar, o saldo fica positivo e passa o Atlético Paranaense. O Fortaleza tem um saldo de 5. Se ganhar, vai a 15 vitórias também. Com saldo positivo, também passa o Atlético Paranaense. Então, a situação, se tiver um vencedor, Atlético Paranaense ou Botafogo, um dos dois ganhou, ou se tiver um empate, o América Mineiro entra de qualquer maneira. Se ele ganhar, ele entra de qualquer maneira. Ou no lugar do Atlético Paranaense, ou do Botafogo, ou do Atlético Mineiro. Beleza? Então, esse é o ponto. Minha opinião. Não acho que Atlético Paranaense, Botafogo e o Atlético Mineiro, os três estarão na Libertadores. Não acho. Acho que um desses três, Atlético Paranaense, Botafogo ou Atlético Mineiro, vai estar fora da Libertadores. Porque, para mim, o América Mineiro entra. O América Mineiro joga contra o Atlético Goianiense. A probabilidade do América Mineiro ganhar. Ele ganhando, ele entra. Então, um desses três, o sexto, o sétimo, o oitavo lugar, vai sair. Quem? A gente não sabe. Esse jogo Atlético Paranaense e Botafogo é que está ocasionando isso. Porque se não tivesse esse jogo, o Atlético Paranaense jogasse com outro time, Botafogo com outro time, o Atlético Mineiro com outro time, isso não aconteceria. Só dá essa chance para o América Mineiro porque Botafogo e Atlético Paranaense estão se enfrentando. E é uma final com uma vantagem do empate para o Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense empatar, chega a 56 pontos, já tira o Botafogo da parada. Nem América Mineiro nem Fortaleza consegue chegar a 56 pontos. Quem pode passar é o Atlético Mineiro se ganhar do Corinthians. Aí passa. Fora isso, o Atlético Mineiro vai estar na Libertadores de qualquer maneira. Atlético Mineiro com Felipe Scolari vai para dentro do Botafogo, sabendo que o empate classifica o Atlético Paranaense. O Botafogo, jogando fora de casa, é muito forte. E é muito forte por quê? Porque é um time reativo. Ele sabe propor jogo, mas ele sabe muito mais contra-atacar. Muito mais contra-atacar. O Botafogo vive o melhor momento. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense só ganhou 1. O Botafogo, nos últimos 5 jogos, só perdeu 1. E vem fazendo bons jogos. Ganhou do Atlético Mineiro fora de casa, porrou o Santos. Vem de 2 boas vitórias e um grande jogo contra o Santos. Contra o Atlético Mineiro, foi da maneira reativa. Óbvio, o Botafogo precisa ganhar. O empate vai classificar o Atlético Paranaense. Então, o Botafogo, em algum momento, ele vai ter que se expor. Só que o Filipão, ele gosta de estratégias. E o Atlético Paranaense tem um certo problema na hora de propor o jogo também.
Para mim é um jogo muito equilibrado, muito equilibrado. O treinador do Botafogo é muito bom treinador. Dois treinadores com muita experiência, nacional e internacional, que o do Botafogo é um português. E o Filipão foi treinador da seleção de Portugal e treinou lá fora também. O ponto é o seguinte, de novo, quem vai determinar como é que vai ser o jogo é o Atlético Paranaense. Na final contra o Flamengo, todo mundo sabia como é que o Flamengo ia jogar. Todo mundo sabia. A surpresa ia vir do Atlético Paranaense. E veio. Ele fez uma marcação homem a homem. De novo, a surpresa não vem do Botafogo. A surpresa vem do Atlético Paranaense de novo. O que o Filipão vai armar para essa final, já que ele precisa do empate? Posso estar enganado. Mas acho que o Atlético Paranaense vai tentar no início dar um sufoco. Se tomar algum susto, recua e vai dar a bola para o Botafogo. Vai jogar pelo empate. Esse é o meu ponto de vista. O Atlético Paranaense vai tentar dar um sufoco. Se tomar susto e não fizer o gol, recua, dá a bola para o Botafogo. E o Botafogo vai propor o jogo? Vai se arriscar? Não. O Botafogo não vai se arriscar. Poderemos ter um jogo de compadre. Eu finjo que ataco, que você finge que me ataca. Por quê? É óbvio que o pessoal do Botafogo vai estar escutando o que está acontecendo nos outros jogos. Vai estar escutando o que está acontecendo principalmente nos jogos América Mineiro e Fortaleza, que é tudo no mesmo horário. Se eles estiverem empatando ou perdendo, o empate do Botafogo ajuda. Então, acho que o jogo vai ser em campo, mas com ouvido nos outros jogos, principalmente por parte do Botafogo. Então, para mim, o Botafogo vai fazer aquela marcação alta que de vez em quando faz, mas acho que o Botafogo vai esperar o Atlético Paranaense para ver o que o Atlético Paranaense vai fazer. Acho que o Atlético Paranaense dá um sufoco. Se não fizer um gol uns 10, 15 minutos, talvez, ou tomar algum susto no contra-ataque, que vai tomar, porque o contra-ataque do Botafogo é muito forte, e ele tem um centroavante, o Tiguinho, que prende muito a marcação. O Atlético Paranaense tem que abrir o olho. E com o Jefinho pelo lado do campo, que o moleque dribla muito, vai tomar susto. O Atlético Paranaense vai recuar e vai dar a bola para o Botafogo. O Botafogo não vai para dentro. Vai ficar aquele jogo de intermediária, toca aqui, toca ali, toca aqui, tenta uma chance, uma bola dentro da área, se sair o gol legal, se não sair, eu levo 0-0 para o intervalo. Voltou o segundo tempo, toca aqui, toca ali, empate do Atlético Paranaense, toca ali, toca aqui. Começou a sair gol, ou, dependendo do que aconteça no intervalo, com os outros resultados, aí o jogo muda. Então, para mim, primeiro tempo, um jogo de Cerca Lourenço. Vou tentar ali, se conseguir bem, se não conseguir. Segundo tempo, dependendo do que esteja acontecendo nos outros jogos, pode abrir. Principalmente o Botafogo, que precisa mais da vitória do que o Atlético Paranaense. Mas vai ser um jogo estratégico, de times que têm estratégias parecidas. Mas deixa eu lembrar só um detalhe só para finalizar. O Atlético Paranaense tem jogadores para propor o jogo o tempo inteiro. Não propõe por causa do treinador. O treinador do Botafogo gosta de propor o jogo. Ele não propõe porque falta algumas peças para ele fazer isso. E ele conseguiu encaixar o time num time mais reativo. Mas o estilo de jogo dele não é o do Filipão. O jogo de estilo dele é mais ousado, é mais para frente, é de proposta de jogo. Mas ele não pode ainda. Ano que vem, quem sabe, com mais peças ele possa. Então, é um jogo onde os times vão ter características parecidas, um por causa do elenco e o outro por causa do treinador. Óbvio que errar menos vai vencer. Esse jogo tem cara de empate. Porém,
vai depender muito do que vai estar acontecendo no outro jogo. Eu não acredito em empate. Tem cara, pelos estilos. Mas para mim, Atlético Paranaense e Botafogo não vai dar empate. Não necessariamente, não tendo empate, os dois vão sair da Libertadores. Exemplo, se o Botafogo ganhar, o Atlético Paranaense vai ter que torcer ali para o América Mineiro ou o Fortaleza não ganhar. E aí ele continua e vai estar na pré-Libertadores. Posso garantir que o Botafogo e o Atlético Paranaense vão estar na Libertadores? Não tem como. Mas para mim, esse jogo não dá empate. Teremos um vencedor. O jogo é super equilibrado e só para lembrar, o Botafogo joga bem fora de casa. E o momento é do Botafogo. Que vença o melhor. Que o juiz não atrapalhe. Que a torcida do Botafogo, independente do que aconteça, aplauda os seus jogadores. E do Atlético Paranaense, se não conseguir a vaga na Libertadores, irmão, teremos muita reclamação. E com razão. Porque o time do Atlético Paranaense não era para estar nesse momento. Sem estar classificado para a Libertadores. Vai ser decepcionante o Furacão fora da Libertadores. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui.